A paz do Senhor para os irmãos. Estou feliz em poder falar a vocês neste final de domingo, dia do Senhor. Espero que em sua casa esteja repleta da presença e das bênçãos de Deus. E se por acaso houver falta de alguma coisa, eu creio que o Senhor ele é poderoso para suprir tudo em nossas orações. Venho aqui hoje para começar a semana lhe trazendo uma notícia de paz, uma boa notícia. Eu gosto de ser portador de boas notícias. E não é só por isso, mas também por isso que eu tenho prazer de pregar o Evangelho, que é a boa notícia para o mundo perdido de que em Jesus há salvação ao alcance de todos. Não há notícia melhor do que essa, mas o que eu tenho para lhes dizer é quase tão importante quanto isso. São 4 coisas que eu e você temos, mas às vezes nos esquecemos delas e talvez isso tenha acontecido com você nesses dias. A primeira é que nós temos um dono. O apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira carta que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E Paulo também escreve aos crentes em Corinto, dizendo que fomos comprados por bom preço. E por isso devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque ambos pertencem a Deus. Talvez você se pergunte assim: como ter um dono pode ser algo de bom? Na verdade, ninguém é realmente livre. Todos temos um Senhor a quem servimos. Aqueles que dizem que não têm, se forem sinceros e examinarem suas vidas, verão que têm. Não é à toa que Paulo diz aos romanos que o bem que ele queria fazer não consegue, mas o mal que estava sempre diante dele para fazer. A inclinação da humanidade é para fazer o mal. Basta olhar para as guerras, a corrupção, a miséria que há no mundo. E alguém ainda pergunta: onde está Deus que não faz nada sobre isso? Bem, quem está fazendo todas essas coisas terríveis somos nós, não ele. Mas ainda assim ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas a humanidade prefere viver longe de Deus. Talvez você diga: mas e eu, que não faço nenhuma dessas coisas? Isso dificulta que você veja o pecado que vive em você. Mas vou lhe apresentar um outro Senhor que talvez você tenha mais facilidade de identificar. Você já viu como essa geração aplica tempo e dinheiro para agradar pessoas de quem não gosta e às vezes nem conhece, fazendo coisas ou indo a lugares que não quer e nem precisa? Há muitas vozes e muitos senhores no mundo. Voltando a falar do nosso dono, como eu disse, Paulo nos assegura que fomos comprados por um bom preço, deixando claro que o custo foi alto. Ora, ninguém que compra um objeto por uma boa quantia o compra para deixar jogado de lado, desprezado à própria sorte. Antes o compra para fazer uso dele, exibi-lo com orgulho, zelando para que nada lhe aconteça. Mantendo ele a salvo e mandando consertar caso algo de mal lhe aconteça. É exatamente assim que Deus faz conosco. Quer que estejamos com Ele. Ele quer nos usar para a sua glória, cuidar de nós em cada pequeno detalhe da nossa vida e nos corrigir quando erramos para que continuemos sempre agradáveis a Ele. A segunda coisa que temos, e eu quero lhe lembrar, é um futuro. O salmista diz no Salmo 16 que o Senhor é a porção da sua herança e do seu cálice. Ele sustenta a sua sorte. A palavra sorte ali não quer dizer sucesso, mas destino, futuro. Ele também diz no Salmo 31 que os seus dias estão nas mãos de Deus, querendo novamente dizer que o seu destino é decidido pelo Senhor. Em Deus nós temos um futuro. Você pode dizer que todos nós temos um futuro. Então, para que você entenda o que eu quero dizer, pense na pena de morte dos Estados Unidos. Talvez você não tenha muita intimidade, mas com certeza você já ouviu falar dela. Quando um criminoso é condenado, ele não é executado imediatamente. Passam-se anos, mesmo décadas, até que ele seja executado.
Ele não sabe quando vai acontecer, mas sabe que vai morrer. E a única coisa que ele pode fazer é viver mais um dia. Eles vivem, mas de fato já estão mortos. Não tem futuro. Às vezes, um condenado consegue ser perdoado pelo governador do estado e passa a ser um homem livre. E pode fazer planos porque esse tem futuro. Porque agora ele tem vida. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Deus nos perdoou em Cristo e nos deu vida. O próprio Senhor Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso nós temos um futuro. Não se engane. Todo ser humano está no seu próprio corredor da morte. Apenas com o perdão divino podemos ser retirados dali e postos em liberdade. O que me lembra o salmista que diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Antes estávamos nos afundando em pecado, sem esperança e sem paz, condenados à morte. Mas com as muitas misericórdias o Senhor nos amou, ouviu o gemido da nossa alma e nos resgatou da morte. Independente das circunstâncias atuais, em Deus temos um futuro incomparável. De sorte que o apóstolo diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Outra coisa que temos é esperança, que é um sentimento de que é possível alcançar o que se deseja. Pedro glorifica a Deus em sua primeira carta dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas grandes misericórdias nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Essa esperança não está construída sobre o vazio, mas sobre as sublimes promessas de Deus, daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. É como Paulo diz quando escreve aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Mas essa esperança não é simplesmente dada a nós. Ela é fruto de um processo. Em sua carta aos Romanos, Paulo diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência sim produz a esperança. Para alcançarmos essa viva esperança em Deus, precisamos desenvolver um profundo relacionamento com Ele. Minha esposa e meu filho têm esperança em tudo aquilo que eu digo a eles, porque eles me conhecem e sabem que se eu prometo alguma coisa, farei de tudo para cumprir. Imagine Deus. Isso vem do nosso relacionamento familiar. O seu relacionamento com Deus acenderá cada vez mais a esperança da glória em você. Todo o processo de crescimento e amadurecimento é doloroso. Veja que inicia na tribulação, talvez essa tribulação que você está passando agora, mas é necessário que passemos por ela para termos experiência. Como na história de Jó, quando depois de sua aflição, ele diz que conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora o conhecia face a face. Isso é experiência, isso é relacionamento. É isso que produz esperança. A quarta e última coisa que nós temos e que eu quero lhe lembrar é a paz. O próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Sabemos que temos um futuro e esperança, isso é um conforto muito grande. Mas eu entendo que essas relações, essas coisas, são bens futuros. Mas a paz é uma das bênçãos que desfrutamos já nessa vida. Ter paz não é ausência de problemas ou de tristeza, mas não temer nem se mover quando as dificuldades vêm a nós, porque sabemos que o Senhor está conosco. Falando mais uma vez de Jó,
Ter paz é podermos dizer como ele, do fundo do coração: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É quando nós vivemos um momento difícil que nós vemos a paz sobre nós. A paz se manifesta de duas formas. A primeira é a paz que temos com Deus, que nos foi conferida pelo sacrifício de Cristo. Sobre ela, Paulo escreve aos Romanos dizendo que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É um presente, uma dádiva da graça. Se Cristo não tivesse nos conferido, de forma alguma poderíamos nos chegar a Deus. Mas agora que a temos, podemos entrar no lugar santo e adorar ao Senhor como filhos. A segunda forma dela, da paz, se manifestar, é como um dos aspectos do fruto do Espírito. Faz parte do caráter de Jesus que o Espírito vai construindo em nós. Note que, por ser um fruto, depende de nós desenvolvê-la. É por isso que tanto Paulo quanto Pedro e também o escritor aos Hebreus dizem que precisamos buscá-lo, ou seja, precisamos nos esforçar para ter paz com todos. É claro que alguém pode não querer ter paz conosco, mas mesmo assim nós não podemos fechar o coração para ele, porque o nosso Deus é um Deus de paz. E nós somos embaixadores da paz. Mas, às vezes, ter paz com Deus e com o próximo não é suficiente. Há pessoas que não creem que Deus as pode perdoar porque elas não conseguem se perdoar. Estão sempre em guerra consigo mesmas. Embora essas guerras existam, sim, e todos os dias precisamos vencer o velho homem com sua natureza pecaminosa, o que fizemos no passado foi perdoado na cruz. Não podemos desfazer o que fizemos e nem precisamos. Devemos fazer como o maior devedor da parábola dos dois servos devedores, que está ali no Evangelho de Lucas. Aquele que teve a maior dívida perdoada é aquele que ama mais o seu Senhor. Olhe para o seu passado não como algo que te desvaloriza ou lhe prenda, mas olhe para ele para perceber, ainda que apenas em parte, a dimensão do amor de Deus por você, porque nada ali o pôde, nem o pode separar do amor de Deus que está presente em Cristo. Em Cristo, temos com Deus, com o próximo e consigo mesmo uma perfeita paz. Queridos, então não se esqueça que temos um Senhor que nos garante um futuro, sobre qual nossa esperança não é vã. E sendo assim, podemos desfrutar da mais perfeita paz. Que Deus em Cristo abundantemente lhes abençoe.